Olá, tudo bem? Olá, turminha, tudo bem por aí? Então, hoje estamos aqui para a gente relembrar um pouquinho a respeito de um gênero textual, que é a fábula. Tem aqui algumas imagens e eu vou relembrar com vocês a história do rato e do leão. Então, olha só, vamos imaginar que se você já ouviu essa história, agora você vai relembrar. Então conta-se a história de que um leão estava lá dormindo e alguns ratinhos começaram a passar por ali, por cima dele, aquela coisa toda, e o leão acordou. E quando o leão acordou, ficou muito zangado, ficou muito bravo, mas os ratinhos conseguiram fugir, menos um ratinho. Um dos ratinhos ficou ali com o leão. E ele ficou naquele desespero: por favor, seu leão, não me coma, eu posso te ajudar um dia. E o leão ficou intrigado, com aquela situação ali que o ratinho, como o ratinho tão pequenininho poderia ajudar ele, o rei da floresta. Ele, mesmo assim comovido com o pedido do rato, soltou o ratinho. O ratinho foi embora, feliz, contente, esperando que um dia ele pudesse retribuir esse favor para o leão. Um dia, passeando pela floresta, ele começou a ouvir alguns barulhos, urros, muito fortes, e ele chegou e descobriu que aquele leão, ele estava preso em uma armadilha. Ele estava lá, todo enroscado nas cordas, tentando fugir, tentando escapar e não conseguia. Quando ele passou por ali, ele ficou pensando: nossa, será que aquele leão, ele olhou, era aquele mesmo leão? O leão lá na armadilha falou assim: ratinho, por favor, me ajude agora, rói as cordas e tal. O ratinho foi lá, retribuindo o favor que ele tinha feito algum tempo atrás, roeu todas as cordas e soltou o leão. Depois disso, ratinho foi para o seu canto, leão foi para o seu canto, e a história termina. Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que tudo aquilo que você faz de bem para alguém, e sabe, algum dia esse bem retornará para você. É uma questão de generosidade. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do gênero textual. Esta foi a história. O que tem nessa história que nos ajuda a entender um pouquinho mais a respeito do gênero textual? Então, crianças, o gênero textual fábula é o tema que nós estamos estudando exatamente neste momento, não é, Prof. Vivi? Inclusive, tem lá a história do ratinho em vídeo para vocês, ok? Nós já aprendemos que o gênero textual fábula, ele traz algumas características bem próprias. Por exemplo, ele tem todos os elementos da narrativa, ele é organizado em parágrafo, ele tem título, ele tem diálogo, lembram? Ele também tem o conflito e ele também tem o clímax e o desfecho, lembram? Só que ele é um gênero próprio. Por quê? Porque aqui na história que a Prof. Vivi contou para vocês, os animais falam. Na vida real eles falam, Prof? Não. Esse é o gênero textual fábula. Nós também estudamos, há dias atrás, o gênero textual fábula moderna, que é onde os vegetais, as verduras, as frutas e outros objetos também falam. No caso ali da fábula, são ali os vegetais que estavam dentro da geladeira e também a carne, o peixe. Na verdade, ali são o quê? Objetos inanimados, Coisas inanimadas não têm vida, e só que dentro desse gênero textual, eles falam, eles têm vida e eles, vamos dizer assim, se personificam, como se fossem pessoas tentando ali mostrar alguma lição que a gente precisa aprender.
Esse gênero textual, ele tem alguns pontos importantes, como a Prof. Jússi falou. Por exemplo, Prof. Vivi, aonde que está o conflito gerador da história? Então vamos aqui. A história estava lá, o leão dormindo quietinho, chegam os ratos e daqui a pouco ele está com o ratinho na mão, porque ele prendeu o ratinho. Qual era ali o conflito? O ratinho ia ser comido ou não. não. Então assim, o leão ficou ali na dúvida, como ou não como o ratinho? Isso gera um conflito, tá? Mas ali agora, além disso, a gente tem ali a questão do clímax. Qual é o clímax dessa história? O conflito era aquele, como ou não como, e agora o que eu faço? Decidiu ali, ele decidiu soltar o ratinho. A partir do momento que ele decidiu soltar o ratinho, a história não acabou. Ainda vai chegar o quê? A parte mais emocionante da história, que seria o quê? Como que é o nome, prof? O clímax da história. Vai resolver, porque assim, pense você, prof. Viviane, o leão, todo forte, todo poderoso, será que ele ia imaginar que um dia ele ia precisar daquele pequenino ratinho? Pois é, na cabecinha dele, ele não imaginaria isso. Então, esse era o momento, né, mais importante ali da história, onde que, puxa, que legal, olha só o que o ratinho conseguiu fazer em favor do leão. E daí depois, terminando ali, nós temos o desfecho. O que acontece? Desfecho é o final da história. Exatamente isso. A história acabou. Lembrando que na narrativa fábula, no gênero fábula, sempre tem, como a Prof. Vivi falou, uma lição de moral, um ensinamento. A Prof. passou para vocês qual é o ensinamento que essa fábula nos deixa sobre generosidade, não é isso? Isso. E olha só, você vai ter a oportunidade agora de poder exercitar isso. Você lembra que nós já falamos em sala de aula a respeito das redações que a ACP faz, né, que eles mandam o texto, né, assim, a folha, você faz, não é a Prof. Vivi nem a Prof. Jússi que corrige, são os corretores externos que fazem esse trabalho. Só que isso, mesmo agora, nesse período que a gente está tendo essas aulas remotas, isso também vai acontecer. Então, preste bem atenção no que eu vou explicar agora. Então, assim, você vai perceber que você vai ter lá na sua área de arquivos o resuminho desta fábula, do leão e do ratinho, para que você possa reler, rever ali tudo certinho. Além disso, vem uma proposta de redação, que é a que você vai fazer. A proposta de redação é do gênero fábula e você vai observar ali que eles estão pedindo para que você faça uma fábula com o título Generosidade. É claro que nós utilizamos aqui a fábula do leão e do ratinho. Aí você me pergunta, prof, é para copiar essa fábula aqui na folha? Não, de jeito nenhum. Mesmo porque aqui ó, é o resumo da história. Vejam que não está organizada em parágrafos, também não está organizada com título. Aqui é um resumo, né, prof? Isso, é só para você relembrar um pouquinho a história. Então, assim, ó, o que você vai fazer? Você vai pedir para sua mãe imprimir essa folha, que vai estar junto aqui, né, com o resuminho. Você vai pedir para sua mãe imprimir a folha e você vai ter o espaço aqui para fazer. Mas aí você deve estar falando assim, prof, não tem impressora, a minha impressora não funciona, coisas assim. Então, temos a segunda solução. Você vai escrever essa fábula no seu caderno. Aqui em cima tem o cabeçalho. Nesse cabeçalho está pedindo unidade escolar. Você vai colocar, não é CABV só. Colégio Adventista Boa Vista. Aí aqui você escreve o nome completo. Aí está pedindo o nome do aluno, seu nome completo, tá? Não é só o apelido, não é só o primeiro, é o nome completo.
sua série, sua turma e a data que você está fazendo. Professora, se for da turma 1, professora Jucinelli, se for da turma 2, professora Viviane. E aqui tem ainda o espaço escrito assim, primeira escrita, segunda escrita, terceira, né, primeira reescrita. Você vai marcar um xizinho onde está escrito ali, primeira escrita, tá? O que você vai fazer depois disso? Você pensou na sua fábula, imaginou a lição de moral com o título generosidade. Não adianta fazer com outro tipo de lição de moral. É esse o assunto, né, o tema geral, generosidade. E você fez a sua fábula. Faça em uma outra folha, corrija seus erros, arrume direitinho e depois passe a limpo nessa folha. Detalhe, nesta folha tem que estar escrito a caneta preta, não é a lápis. A lápis você pode fazer o rascunho ali, sem problema. Mas aqui tem que ser com caneta preta. Por que, prof? Pra gente ir para a segunda parte, que é o seguinte. Terminou de fazer, você vai tirar uma foto e vai postar a foto da sua redação. Então, gente, é bem importante que você preste atenção, se for o caso, volte outras vezes ali, reveja cada orientação que é para ser feita, para que você possa ter depois essa atividade concluída, porque ela também vai fazer parte da sua nota bimestral. Então, não pode deixar de fazer, tá? Tá bom. Mais uma coisa, bem importante, são 15 linhas, não pode passar de 15 linhas. São as 15 linhas, ok? Mínimo 5 parágrafos, ok? Outra coisa, se você optar em fazer lá no caderno, não esquece de fazer a margem no caderno. Evite borrões, tá? Como a prof. Vivi falou, use o rascunho. Leia, corrija, aproveita aí, né, que tá o momento com a família, né, prof. Vivi? Leia com a família, faça as correções necessárias e só então passe a limpo. Ok, galerinha? Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Agora, a prof. Vivi vai dar para vocês a data máxima que nós precisamos ter a narrativa, a fábula de volta, porque a gente vai precisar mandar para os corretores e temos data. Hoje você vai estar recebendo os arquivos e você vai ter até o dia 13 para fazer a fábula, tirar a foto e postar a atividade. Dia 13 de maio é o dia máximo, o limite que você vai ter para fazer essa atividade. Por quê? Porque a gente vai ter que receber todas essas atividades, vai ter que montar no arquivo para daí em seguida mandar para os corretores. Então não esqueça, dia 13 é o dia limite para a entrega dessa atividade. Só mais uma coisinha, prof. Vivi, que eu esqueci de lembrar, que é assim, ó. Geralmente, você vai e coloca o título aqui em cima. Não, é bem no meio da linha, mas na linha número 1, tá bom? Então, não esquece disso. Não esquece de ver acentuação, ortografia, pontuação, substantivos, né? Fique bem atento à tua escrita, ok? Então, beleza, gente. Eram essas as orientações de hoje. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente vai resolvendo ali a dúvida de cada um. Beleza? Tchauzinho! Tchau!